Todos, que a paz de Jesus esteja sobre nós, amém? Pode se assentar. Nós estamos numa manhã singular de Deus, onde nós entendemos e sabemos que há um movimento de Deus vindo nesse lugar, amém? Enquanto nós estávamos em adoração, eu sentia muito a presença de Deus sendo instalada nesse lugar, amém? Então eu creio que será uma manhã de muitas transformações, de cura, de libertação, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Sandro, pastor Sandro, sou do Brasil, estou aqui juntamente com a minha esposa. Quero que minha esposa se coloque de pé, a mais bela entre as milhares, glória a Deus. Eu honro essa mulher diariamente, porque um homem tem que ser... Ele tem que trabalhar no coração de Deus. Ele tem que amar a sua esposa. Jesus diz assim, ó: ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E diariamente eu estou se entregando para que minha esposa viva uma vida abundante em Cristo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui também juntamente com um time de líderes. Viemos do Brasil, estamos viajando a Europa inteira pregando o Evangelho. Acreditamos e temos recebido no Brasil palavras proféticas sobre um grande avivamento que está vindo para a Europa, e nós estamos aqui para poder colaborar com aquilo que Deus tem trazido nas nossas vidas. Então eu quero que esse time de líderes se coloque de pé também. Pode se colocar de pé. Dê uma salva de palmas a Jesus pela vida desses jovens que amam Jesus. Glória a Deus. Tem uns solteiros, tem umas solteiras. No Senhor, nós temos que andar sempre, trevas não combina com luz, mas luz com luz pode ser, amém, irmãos? Glória a Deus. Então eles estão orando e esperando no Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero apresentar minha família, quero que coloque essa foto, se puder colocar a foto. Essa é a nossa família, glória a Deus, família bonita, glória a Deus. Esse é o nosso filho Natan, 7 anos, e a nossa filha Helena, de 11 anos. Minha esposa, essa é a nossa família que Deus nos deu. E nós temos vivido dias gloriosos. Isso é o amor de Deus e o favor de Deus na nossa vida, amém? Família é o projeto de Deus e nós precisamos entender que isso está no coração de Deus. Então, honre e ame sua família. Isso é uma família que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, a família de Deus. Aqui nós vivemos como irmãos, onde temos um Pai de amor que nos ama. E podemos viver juntos em unidade, compartilhando o Evangelho, orando uns pelos outros, andando e caminhando junto. Porque de fato nós estaremos um dia juntos na eternidade, na mesa do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E eu quero apresentar só alguns materiais que eu trouxe. Esse é o nosso livro que nós escrevemos. Nós estávamos há 5 anos produzindo esse livro. Esse é o livro Filho, que nós lançamos na nossa conferência no Brasil, há 1 ano atrás. E nós trouxemos também essas camisetas que está ajudando, na verdade, na nossa missão. São camisetas de boa qualidade, então se vocês desejarem, nós teremos ali no final. Se você desejar e sentir no teu coração, tá? Nós estamos ali num stand ali no final, temos também alguns adesivos que são esses aqui. Então se vocês desejarem e assim sentirem no coração de vocês, vocês podem nos ajudar em relação a essa missão. Eu quero saber aqui se nós temos algum aniversariante do dia aqui. Pode fazer um sinal com sua mão. Do dia. Glória a Deus. Eu quero dar esse livro para esse aniversariante. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus. Eu passei aí para os nossos irmãos. Mateus. Peraí, deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Pediu para mim pegar a versão certa. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mateus 4, versículo de 1 a 11. Eu vou ler a palavra de Deus que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és, ou se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. E eles sustentarão as suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Abram também Lucas capítulo 4, versículo 1 e vamos ler também o versículo 14. Lucas 4, versículo 1 e depois vamos ler o versículo 14, que diz assim. Estou ouvindo algumas bíblias folharem aí. Glória a Deus. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Lucas 14 vai dizer o seguinte, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Feche os seus olhos porque nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, uma manhã que está no seu coração, Pai. Obrigado porque aqui nós estamos em família, estamos na casa de Deus. Pai, nós sabemos que, como o pastor Renan disse aqui, Senhor, sempre há uma materialização daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, o Senhor nos libertou. Salvação é sozo, salvação é libertação, é salvação, cura e libertação. Nós temos a amplitude da salvação sobre nós. Portanto, nós somos salvos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós te agradecemos porque essa manhã nós somos livres. Senhor, nós somos livres da condenação eterna. E agora nós podemos viver uma eternidade com o Senhor. O que Jesus fez é muito relevante porque o que o Senhor fez foi nos livrar da condenação eterna. Não somos mais condenados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por isso nós te agradecemos por essa manhã, nós oramos para que enquanto a sua palavra está sendo ministrada, Espírito Santo, que o Senhor opere sinais e maravilhas. Declaramos cura, salvação, libertação, transformação, sinais e maravilhas estão acontecendo, enquanto a sua palavra está sendo ministrada, porque nós estamos ouvindo o Espírito Santo, e Ele é o Espírito da verdade que nos guiará por toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a tentação de Jesus e olhamos para a vida de Jesus, nós precisamos entender que toda a vida cristã, ela tem uma dinâmica, a vida cristã tem uma dinâmica. Tudo que Jesus fez, após ele pregar o sermão da montanha, ele traz um princípio muito importante. Após pregar o sermão da montanha, Jesus, ele começa a dizer o seguinte, que vai haver no mundo dois tipos de pessoa. Aqueles que ouvem a palavra, praticam, esses serão como uma casa firmada sobre a rocha. Vai vir chuvas, tempestades, vai vir dias difíceis, mas essa casa que foi firmada sobre a rocha permaneceu. Vai haver também um outro tipo de pessoa, que é aqueles que ouvem a palavra, os insensatos, os prudentes e os insensatos. Aqueles que ouvem a palavra, porém não praticam a palavra, e vindo as chuvas e as tempestades, a casa cai. De fato é que Jesus, tudo que ele faz e tudo que ele nos ensina, ali no Sermão da Montanha, é um princípio construtivo. Ou seja, tudo que Deus está fazendo é construtivo. Quando a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, isso quer dizer que tudo que Deus vai fazer é um processo construtivo.
Nesse momento está havendo uma construção de mentalidade sobre nós. Está havendo uma construção de mentalidade de filhos sobre nós. Está havendo uma construção em nós. Por quê? Porque a vida cristã, ela é construtiva. Nós temos o Espírito Santo e nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo de Deus em nós está construindo, ele não está destruindo. Há uma construção de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. E que todas as coisas definitivamente colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil nós entendermos isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, nessa manhã. Por mais que você esteja passando um momento difícil, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos pensamentos, ou seja, há uma visão de Deus global, há uma visão de Deus universal, atemporal, aonde nesse momento, nessa manhã, nós estamos num lugar aonde muitos aqui, todos nós como igreja, estamos crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. Por quê? Porque o reino de Deus é construtivo. Quando Jesus fala sobre o reino, nós percebemos que ele vai dizer em muitos aspectos e dar exemplos. O reino de Deus é como uma semente que é plantada. E essa semente germina, ela se torna uma árvore, e depois que ela se torna uma árvore, ela abriga pássaros. O reino de Deus, Jesus fala que o reino de Deus é como um fermento que leveda toda a massa. Então você percebe que tudo que Deus faz é construtivo. Toda a vida cristã, toda a salvação, como o pastor Renan disse aqui, ela precisa se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Porque essa é a realidade de Cristo. Esta é a verdade de Deus. Fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e não vivemos para a eternidade somente, mas vivemos a partir da eternidade. Estamos vivendo a eternidade hoje em todas as áreas das nossas vidas, amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vemos a história de Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender que há uma construção de Deus. Tudo que Deus está fazendo é construtivo. Então, quando nós olhamos lá para Gênesis 1:1, a Bíblia diz que Gênesis é a origem de todas as coisas. E para que nós possamos entender quem nós somos, nós precisamos entender qual é a nossa origem, aonde nós estamos e para onde nós vamos ir. Existe um propósito de Deus e nós precisamos visualizar isso. Por isso, vira para o teu irmão e fala assim para ele: aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Mediante a tudo isso, Gênesis 1:1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer que o princípio de tudo está em Deus. Nada está fora de Deus. Sem Deus nada existe. Por quê? Gênesis 1:1 está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer que se tirar Deus do princípio, não existe nada. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Percebe? Então isso quer dizer que a nossa origem está nele. Nós viemos dele e retornaremos para ele. A Bíblia diz que no princípio criou Deus porque está manifestando a identidade de Deus. Ele é o grande designer, Ele é o grande criador de todas as coisas e nada pode se comparar ao seu poder e à sua grandeza. E agora, como filhos de Deus reconectados por meio de Cristo, nós temos criatividade de Deus dentro de nós. Mas a Bíblia é muito clara porque ela vai dizer que no princípio criou Deus céus e terra. A Bíblia não diz que Deus criou terra e céus, mas a ordem de construção de Deus é céus e terra. Isso quer dizer que nesse momento, quando nós agora... As cartas vão dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e a graça de Deus nos alcançou e agora nós estamos em vida. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que reino quer dizer domínio. Então agora nós estamos debaixo do domínio de Deus. Nós estamos sendo governados por Deus. Por isso que eu abro um parênteses aqui nessa manhã para te dizer uma coisa. Se você entrou a primeira vez nessa igreja ou em algum momento você está retornando aqui, você precisa entender que sem Jesus você nunca vai encontrar uma plena satisfação de vida, porque Jesus nos reconecta ao nosso propósito original, que é termos comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer que a ordem de Deus é sempre do céu para a terra. Tanto que Jesus, ele veio do céu para nos ensinar como se vive o céu na terra.
Essa é a verdade do reino para nós. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que lá no início, no Éden, a Bíblia diz que Deus, na hora da criação do homem, Ele vai dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebe uma coisa? Ele não está dizendo eu faço, mas Ele diz façamos, porque façamos é coletivo. Isso quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava criando o homem à sua imagem e semelhança, e aqui existe um princípio: não podemos viver sem relacionamento com Deus, porque fomos criados dentro de um ecossistema de comunhão eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo há uma comunhão eterna, e quando Deus diz façamos, Ele está falando o seguinte: eu faço vocês para que vocês tenham um relacionamento eterno comigo. Façamos, Ele está falando a partir de um local onde não é somente uma pessoa, mas há uma pluralidade. Façamos é a mesma coisa quando nós olhamos para o batismo de Jesus. Quantos lembram do batismo de Jesus? Naquele momento, Jesus, Ele entra nas águas, e quando Jesus entra nas águas, a Bíblia vai dizer uma coisa interessante. Ele sai das águas, e naquele momento ouve-se uma voz que diz: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Presta atenção nisso. O filho está saindo das águas, o Espírito Santo vem como pomba, e o Pai está dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso quer dizer que Jesus, Ele é o novo Adão, conforme a Bíblia nos fala. O novo Adão que nos reconecta a Deus. Isso quer dizer que Jesus, Ele está... após Ele sair das águas, Jesus, Ele está recriando a humanidade com Deus, através dessa saída das águas. Quando Ele é batizado, o velho homem, o batismo é a morte do velho homem e o novo homem nasce. Naquele momento, quando Jesus sai das águas, Deus está fazendo o façamos novamente através de Jesus. Ou seja, agora o novo Adão, que é superior ao antigo Adão, ao primeiro Adão, Ele está recriando todas as coisas nele, e agora nesse momento, Ele está estabelecendo o reino de Deus como uma cultura e não só mais como uma experiência. Quando a gente entende isso, nós começamos a entender que a nossa origem está nele, porque o texto bíblico vai dizer o seguinte: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, porque a nossa origem está nele. Por ele é por como nós vivemos nele, nós nos movemos nele. E para ele é para onde nós voltaremos. Quando nós entendemos que Jesus, definitivamente, Ele está provando e está estabelecendo o reino de Deus, Ele é o ponto de conexão entre o homem e Deus. Jesus, Ele está recriando, e o que é incrível é que Jesus é superior. Por que Ele é superior? Porque o novo Adão, agora ele vence no deserto, de estômago vazio, e num lugar muito difícil, por isso ele é superior. O primeiro Adão lá no Éden, ele não vence, ou seja, ele erra o alvo, num lugar de delícias e de abundância. O segundo Adão, ele vence num lugar onde não havia probabilidade de vencer, por isso ele é superior. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Jesus, tudo que Ele constrói, tudo que Ele faz, é a partir de um ecossistema de paternidade de Deus. Presta atenção nisso. Jesus, Ele morreu por se dizer ser filho de Deus. Por que que os fariseus mataram Jesus? Porque eles diziam que era uma blasfêmia ele se dizer ser filho de Deus. A Bíblia diz que o espírito do anticristo nega o pai e o filho. Ele nega a paternidade de Deus e a identidade. Ou seja, isso quer dizer que Jesus, tudo que Ele faz é sempre a partir de um ecossistema de paternidade. E aí quando nós olhamos para Jesus, nós vemos esse momento onde Jesus está sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É engraçado isso, quando nós pensamos isso, a gente pensa, meu Deus, Jesus tinha acabado de recriar a humanidade, porque na morte e ressurreição Ele faz isso definitivamente, Ele concretiza, Teotelestai. Mas agora, assim que Ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. É difícil a gente entender isso, porque qual é o pai que leva o filho para ser tentado pelo diabo?
Mas isso era necessário porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse momento nós vemos Jesus, e quando nós acompanhamos a história de Jesus, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que muitos princípios estão acontecendo. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia vai dizer que ouve dos céus uma voz que diz: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso quer dizer que no momento quando Jesus ele nasce e ele se batiza, há uma realidade de céu na terra acontecendo. Por quê? Porque quando Deus diz: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Ele está dizendo isso para Jesus e para toda a humanidade. Porque todos nós fomos feitos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Ou seja, a voz profética de Deus se estende de geração em geração. Isso é um ponto importante, mas um ponto importante também é que Jesus, nesse momento, Ele está... A Bíblia vai dizer que quando Jesus morre e ressuscita, quando Ele está na cruz, o véu é rasgado de cima para baixo. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Porque a ordem de Deus é céus e terra. O próprio Deus está rasgando o véu e Ele está dizendo: agora por meio de Cristo você pode estar na minha presença todos os dias. Isso quer dizer que o Éden foi restaurado por meio de Cristo, mas agora Deus não fora, Deus dentro. Por quê? Porque Ele, além de ser Emanuel, Deus conosco, agora o Espírito da verdade está habitando dentro de nós e nos guiará por toda a verdade. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos ter um entendimento completo de que há uma construção de Deus nesse lugar. A construção de Deus nesse lugar é que Jesus, antes de Ele fazer qualquer sinal, antes de Ele pregar, antes de Ele se mover em algum aspecto ministerialmente, antes de Ele curar enfermos, antes de Ele libertar cativos, Jesus ouve a voz do Pai dizendo: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso nos ensina um princípio de que todos nós como cristãos precisamos entender os dois principais fundamentos da vida cristã. Entender quem Deus é e quem nós somos. Ele como um pai de amor e agora nós como filhos amados de Deus. Isso quer dizer que os céus se abrem e agora nós vivemos numa realidade de céus abertos. Por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, Ele está rompendo um silêncio profético de 400 anos. A diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, as 4 páginas que estão em branco da Bíblia, o silêncio profético, o próprio Deus rompe o silêncio profético dizendo: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Perceba essa construção, é uma construção de que Deus está fazendo do céu para a terra. Só que de fato é que Jesus, Ele não veio para nos mostrar, Ele não veio para fazer um manuscrito de qual é o caminho. Jesus não é um tipo de salvador como um salva-vidas, que joga a boia para você se salvar. Jesus é um salvador que entra no mar e te tira de dentro do mar. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele não está dizendo que Ele vai trazer um caminho teórico para nós, mas Ele está dizendo que Ele é o próprio caminho. Isso quer dizer que quando nós olhamos para o próprio caminho, nós precisamos entender que Ele é a própria revelação de como nós devemos de viver. Percebe uma coisa? Porque Jesus, Ele não faz sinais e maravilhas nenhum e Ele não trabalha no ministério antes de Ele ouvir a voz do Pai. É porque existe um princípio. Tudo que nós vamos fazer precisa partir do coração do Pai. De um lugar onde nós entendemos quem Deus é, quem nós somos, para que nós possamos frutificar muito além daquilo que nós podemos imaginar e pensar. Quando nós entendemos isso, o versículo bíblico que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ô meu irmão, fala para o seu irmão que está aí do seu lado, infinitamente mais. Peraí. Sabe o que quer dizer infinitamente na palavra no original? Infinitamente. Infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Isso quer dizer que nesse lugar de relacionamento, nesse lugar de paternidade, nesse lugar onde o próprio caminho está revelando a verdade, esse é o lugar mais frutífero da vida que nós podemos viver, meus irmãos. Presta atenção nisso. Jesus, Ele sai das águas e é levado pelo Espírito ao deserto. E agora nós precisamos entender, porque nós voltamos para esse texto, para podermos construir isso. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, presta atenção nisso.
A Bíblia vai dizer que ele é conduzido e ele entra nesse lugar. Nesse lugar, a primeira tentação de Jesus, quando nós lemos, é o seguinte: Jesus, ele está no deserto. A Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Fala assim para o seu irmão: Deus está te chamando para jejuar nessa manhã. 40 dias, amém? Isso, quando Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e ele se encontra em jejum e em oração, isso quer dizer que há um princípio na nossa vida. Se o próprio Filho de Deus jejuou e orou, nós precisamos jejuar e orar. Amém, meus irmãos? Então eu creio que a partir dessa manhã vai haver um engajamento maior da igreja local jejuando no coletivo aqui, amém? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Então nós estamos construindo aqui, e para que a gente possa viver todo o propósito de Deus, nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Então agora em Cristo nós estamos no reino de Deus, e Jesus ele vai para a primeira tentação, e a primeira tentação, a Bíblia vai dizer que o tentador chega diante dele e vai dizer o seguinte: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Percebe o seguinte, quando nós voltamos no batismo de Jesus, a Bíblia vai dizer que o Pai disse: tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Na primeira tentação de Jesus, o diabo está propondo, o tentador está propondo ele está propondo que Jesus tem que viver a partir dele mesmo. Porque quando ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele está tirando a provisão de Jesus. Jesus está sendo tentado na provisão. Presta atenção nisso, porque Deus tinha falado no batismo de Jesus: tu és o meu Filho amado. O tentador está dizendo: se tu és o Filho de Deus, ele está contestando a sua identidade. Só que ao mesmo tempo o tentador, ele está retirando o amado. Percebe que a tentação é: se tu és o Filho de Deus, não se tu és o Filho amado de Deus. Porque sempre na nossa jornada de fé agora, na nossa vida, sempre os momentos de tentação em relação à nossa paternidade e à nossa identidade vai se repetir constantemente, porque o diabo não é criativo. Ele sempre vai repetir o mesmo nível de tentação, porque ele não tem como criar nada. Quando Jesus está vencendo a tentação, e ele vence as 3 tentações, ele está nos ensinando um princípio: viva a partir da voz do Pai. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que você não pode viver a partir de outro lugar, a não ser a partir do lugar aonde você entende que você é um filho e uma filha amada, em quem o Senhor tem prazer em estar com você. Presta atenção nisso. A primeira tentação é sobre provisão. Jesus está sendo tentado na provisão. Por quê? Porque a orfandade, ela tira o senso de provisão. A Bíblia diz que todos nós éramos órfãos. Talvez você não tenha tido um pai terreno. Talvez o seu pai terreno não te tratou como um filho, mas eu quero te dizer, o Pai de amor nessa manhã está aqui para poder restaurar o sentido de paternidade verdadeiro, porque Ele estará com você todos os dias, em todas as situações, aleluia! Quando o diabo está tentando Jesus na sua provisão, que é a primeira tentação, ele está dizendo: Jesus, primeiro ele contesta e depois ele faz uma oferta. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele está propondo? Viva a partir de você mesmo. Faça a partir de você. Tome suas próprias decisões. Eu quero dizer uma coisa, durante a nossa jornada, meus irmãos, nós muitas vezes vamos ser tentados a darmos passos a partir de nós mesmos, mas nós precisamos responder como Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação é sobre provisão, mas quando Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, ele vai responder o seguinte: está escrito. Está escrito quer dizer que a palavra logos de Deus, a Bíblia, está escrito: nem só de pão viverá o homem. E aí ele vai dizer:
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra que sai da boca de Deus é rema. O que Jesus está respondendo? Ele está respondendo exatamente a partir da voz de Deus que falou com ele no batismo. Porque a própria rema de Deus estava dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Jesus responde isso, ele está falando: nós precisamos viver. Eu ensino vocês a viver a partir do Logos, que é a palavra escrita, e também a partir da palavra rema de Deus, aonde ele está falando constantemente no teu coração: tu és um filho amado em quem o Senhor tem prazer. Nós não somos mais órfãos, meus irmãos. Quando nós entendemos esse princípio, eu quero dizer uma coisa: nós começamos a viver num lugar de provisão. Há um lugar de provisão, onde você pode produzir muito além do que você pode pensar e imaginar. Onde você pode viver nesse lugar, onde você vive essa verdade. A verdade de Deus que diz: Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. A tentação de Jesus está querendo tirar de Jesus a sua identidade, a sua paternidade. Mas Jesus vence porque ele é o Adão perfeito de fato. Mas o que ele está nos ensinando é que nós precisamos andar nesse lugar, onde nós estamos constantemente lendo as Escrituras, nos alimentando do Logos de Deus. Mas também estamos passando tempo no nosso devocional, ouvindo o que o Pai está falando a nosso respeito. Hoje nós temos um problema muito grande nessa geração, nessa sociedade, porque é uma sociedade que está sendo bombardeada com muitas informações. Então nós ouvimos uma palavra de Deus no domingo, com os nossos pastores, com os nossos líderes, e aí na semana muitas vezes você só está no YouTube, no Instagram, não tem problema isso, você está ouvindo palavras de Deus, tudo bem, mas você precisa entender uma coisa: há uma construção de Deus acontecendo nesse lugar e você precisa se engajar com isso. Porque o movimento de Deus para essa igreja, para esse lugar, é algo específico de Deus para esse lugar. E para que nós possamos crescer como igreja, como comunidade, nós precisamos nos engajar naquilo que está acontecendo, porque a partir desse lugar há uma frutificação, há uma palavra profética que vai te levar no teu destino. Irmãos, a orfandade quer nos levar a viver a partir de nós mesmos. A orfandade é a voz do diabo, ele é órfão. Então ele sempre vai falar a partir de um nível de orfandade. A orfandade tira o senso de provisão. A mentalidade de filho é construída a partir de passos de fé que nós damos em relação às decisões que nós precisamos tomar, mas nós esperamos muitas vezes um direcionamento de Deus para entrar na porta que Deus está abrindo. Lembre-se de uma coisa: a porta que você abrir, você vai ter que manter ela aberta por toda a vida. Mas a porta que ele abrir, além de ser ele que está abrindo, ele manterá aberta. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Isso quer dizer que mediante a tudo que nós estamos vivendo nesses dias, nessa geração, nós precisamos entender que mesmo em meio a muitas coisas que nós estamos ouvindo, nós precisamos estar num lugar onde nós estamos sendo guiados pela Logos de Deus, que é as Escrituras. Estamos sendo guiados pela voz de Deus que está falando conosco. A voz de Deus fala aqui. A voz de Deus fala no teu devocional. A voz de Deus pode muitas vezes falar através de uma rede social. Mas nós precisamos entender que o princípio de Deus é construtivo. Precisamos entender de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Há um espírito de orfandade que quer derrubar a igreja, mas nós declaramos que não somos órfãos. Somos adotados por meio da fé em Cristo Jesus, amém? A segunda tentação que nós vemos aqui, nessa tentação de Jesus, repete comigo, é proteção. O texto bíblico vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo de 5 a 7: Então o diabo levou a cidade santa, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é o filho de Deus. Olha o questionamento da orfandade. Está passando um problema? A orfandade vai dizer: ué, mas você não é o filho de Deus? Você não foi comprado por um alto preço? O pastor Renan não falou de generosidade? Sempre haverão mentiras contra a nossa vida. Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens
aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos deles os segurarão, para que não tropecem em alguma pedra. Esse é o único momento onde o diabo fala um versículo bíblico em toda a história da Bíblia. Porque, provavelmente, ele sabia que o Filho de Deus estava vindo para vencer a morte. Jesus responde: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Irmãos, primeira coisa aqui, com bom senso de humor, o diabo também faz caravana para Israel. Que ele levou Jesus para o alto pináculo lá. Brincadeira. Mas é uma coisa muito certa, presta atenção nisso. Só há um lugar onde nós podemos viver a proteção de Deus, que é nele. A gente quer se defender, a gente tem um senso muitas vezes de se defender de muitas coisas. E isso é bom, Deus nos deu isso. Mas a proteção de Deus é muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar, meus irmãos. Nessa hora, Jesus ele está sendo questionado na sua identidade, na paternidade de Deus novamente. Só que Jesus ele responde a um nível aqui, aonde ele está nos ensinando que Deus vai nos guardar em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos. Não há um momento sequer que nós passamos sem estarmos sendo apercebidos por Deus. A proposta aqui é: você decide, Jesus, o que é melhor para você. Afinal de contas, você é o Filho de Deus e você tem liberdade. Faz o que o seu coração manda. Essa é a voz da orfandade. Faz o que o seu coração manda. Que Deus nos livre de toda mentira do diabo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Naquele momento, a voz da orfandade está oferecendo atalhos para que Jesus pudesse viver a partir dele mesmo. Imagine comigo. Se não seria bom para Jesus, a gente precisa entender que isso é uma tentação para Jesus, meus irmãos. Isso não é um evento isolado, é uma construção. Ele está nos ensinando que se nós vivermos a partir de um ecossistema de paternidade e ouvimos a voz do Pai, entendemos quem Ele é e quem nós somos, nós vamos vencer todas as tentações, porque esse é o princípio que Ele está nos ensinando. Ele é a própria vida. Ele é a videira verdadeira. Nesse momento, o que Jesus está nos ensinando aqui é que o Pai é o único que pode nos colocar num lugar mais seguro da nossa vida. Por quê? Porque Salmos 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, aquele que habita não é o hóspede, é aquele que tem relacionamento. É aquele que ama, é aquele que vive o seu devocional diário, é aquele que passa tempo em ouvir a voz de Deus. Aquele que habita, é aquele que encontra no Senhor um lugar de habitação. O Senhor está nos chamando nos últimos dias. Muitas vezes nós não estamos vencendo tentações, porque nós não estamos habitando na presença dEle. Muitas vezes nós estamos ouvindo mais a voz da orfandade do que a voz do Pai, porque nós não paramos tempo para ouvirmos a voz do Pai, e nós ficamos mais ouvindo as notícias desse mundo, mais ouvindo as mentiras do diabo. Mas nessa manhã, eu sinto um vento de Deus vindo nesse lugar, reafirmando identidade, paternidade, poder de Deus, unção de Deus, restauração e firmeza no propósito. Essa tentação de Jesus, imagine comigo, como seria isso para o Filho de Deus? Ele se joga do pináculo, vem os anjinhos, cabelinho enrolado, bem bonitinho, loirinho. Estou falando aqui da visão romana, né? Mas assim, é só para ilustrar, tá? Mas não é assim. É só para ilustrar. Então, vem os anjinhos, bonitinho, leva ele e coloca ele lá. E o povo, com certeza, aceitaria isso. Só que Jesus não se move por propostas, ele se move por propósito. O texto está dizendo que Jesus ele vence essa tentação, que são os 3 níveis de tentação que sempre vai querer nos tirar de um lugar de relacionamento com Deus, sempre vai querer nos tirar do lugar onde Cristo Jesus conquistou na cruz. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que tem muita gente na igreja que tem o direito, mas não é filho.
A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Sabe o que isso quer dizer? Que tem muita gente, tem muito órfão com um pai vivo. O seu pai de amor está no céu, torcendo por você. Ele ama a tua vida, Ele enviou Jesus, o maior ato de generosidade para que você pudesse reconectar com o Pai. Sabe o que é incrível? É que o nível de reconexão com o Pai é conforme a nossa origem. A Bíblia diz que toda viração da tarde, o Senhor via para ter relacionamento com Adão. Ele vinha para alimentar o intelecto de Adão. Ele vinha para trazer vida, ele vinha para trazer expansão, ele vinha para trazer visão, ele vinha para trazer crescimento, ele vinha para trazer desenvolvimento. Sempre foi sobre nós governarmos debaixo do governo de Deus, porque agora somos sacerdotes de Deus, fazemos parte de um reino de sacerdotes. Isso quer dizer que agora nós estamos governando debaixo do governo de Cristo. Você foi chamado para melhorar as coisas aonde você coloca as suas mãos. Aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Aonde você pisar a planta dos seus pés vai se tornar um lugar santo. Você carrega a presença. Aonde você chega, o reino de Deus é manifesto. O próprio Deus está. Aonde você chega, vai começar a haver cura, salvação, libertação. Porque você carrega a presença. Porque Jesus morreu para que você morresse com Ele. E agora você ressuscitou com Ele. E vive com Ele para toda a eternidade, meus irmãos. Dê uma salva de palmas a Jesus. O maior lugar de segurança que nós podemos viver é estarmos na presença do Pai. Então, Jesus está sendo tentado nos 3 níveis. O primeiro é sobre a provisão, o segundo é sobre a proteção e o terceiro é sobre o destino. Presta atenção nisso. No versículo de 8 a 11 vai dizer o seguinte: depois o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Se nós não entendermos que o nosso Pai vai nos prover e vai nos proteger, nós nunca conseguiremos viver o terceiro passo, a plataforma de Deus para nós. Quem não entende que Deus é o seu Pai de amor, e Ele te provê, e Ele te protege, nunca vai enxergar um destino para você mesmo, porque é uma construção, lembra? Eu me lembro que há uns anos atrás, eu cresci na igreja, desde os 13 anos, meu pai me levou para a igreja. E recebi inúmeras palavras proféticas de que eu tinha um ministério de nações, e nós construímos a nossa vida em parte disso. Eu me lembro que eu saía muitas vezes, com 13 anos, eu não queria ir para a igreja, e meu pai me buscava onde eu estivesse para ir para a igreja. Ele foi um grande homem de Deus, que foi usado por Deus para que eu estivesse vivendo o propósito de Deus para a minha vida hoje. E o pai, ele tem uma figura muito importante na nossa vida. Por quê? Porque o pai, ele vai prover provisão. Ele traz provisão, proteção e destino. Se você não entende que Deus é o teu pai e que você tem provisão, você nunca vai entender que você tem proteção. E muito menos enxergar um destino. Mas quem entende que o pai de amor, ele te traz provisão, proteção, entende que há mais do que isso, há um destino glorioso para que você possa cumprir e viver para Ele. Naquele momento, quando Jesus está aqui, Jesus ele está estabelecendo o modo de como nós precisamos viver. Somente um pai pode dar destino. Se você, pai que está aqui nessa manhã, declarar palavras bíblicas sobre o seu filho, se você declarar tudo que você declarar sobre ele, ele vai se tornar. Por quê? Porque no reino de Deus as coisas funcionam dessa forma. Fale aquilo que Deus está falando e viva a vida de Deus para a tua vida. Quando você fala aquilo que Deus está falando, automaticamente é uma manifestação daquilo que Deus está fazendo, porque você concorda com os céus. Lembre-se de uma coisa: a ordem de Deus é do céu para a terra e nunca da terra para o céu. No reino de Deus as coisas funcionam desde o Éden, aonde Deus dá a ordem, o Filho executa e o Espírito mantém.
No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Quando ele está dizendo haja luz, profeticamente ele está trazendo o Filho de Deus à humanidade. A luz às trevas é uma palavra profética, mas ele está dando a ordem de que a luz viesse. A Bíblia vai dizer em João 1, a Bíblia vai dizer em João que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio Cristo saiu das Escrituras, ele saiu da história. O judeu que morreu e vive para sempre está sentado à direita de Deus, e ele está conosco, intercedendo por nós, nos dando destino, propósito, significado e objetivo para vivermos todos os dias, meus irmãos. Fala para o seu irmão, você tem um destino glorioso. Então a Bíblia vai dizer que Jesus vence as 3 tentações. Isso quer dizer que Deus está fortalecendo pessoas aqui para que você possa viver acima de níveis de tentação. Por mais que ela vai vir, você vai estar focado na mentalidade de filho ou de filha amada de Deus. Mas para a gente encerrar aqui, quando nós lemos o versículo de Lucas, o que é interessante é que, enquanto nós estávamos em adoração, eu via como se uma nuvem de Deus, poder de Deus, estava sendo instalada nesse lugar. E agora eu vejo no Espírito como se essa nuvem começasse a tocar pessoas aqui. Há uma nuvem de Deus trazendo transformação e verdade dos princípios e valores do reino. Lucas 4, versículo 1 vai dizer o seguinte, nesse mesmo texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele é conduzido ao deserto, ele entra cheio do Espírito Santo. O texto no original aqui quer dizer que Jesus está completo no Espírito. Não há espaço mais para nada, no aspecto de ele ter a plenitude do Espírito. Só que a Bíblia vai dizer também que quando Jesus sai do deserto, vencendo tentações, a Bíblia vai dizer no versículo 14 que ele sai no poder do Espírito Santo. E aqui nesse momento muda uma coisa. Quando ele sai no poder, a palavra poder aqui quer dizer dunamis, poder para viver uma vida abundante, poder para curar, poder para realizar milagres, poder para realizar curas, poder para realizar sinais e maravilhas. Isso quer dizer, meus irmãos, que é possível que nós estejamos aqui na igreja há muito tempo e nós ainda não tenhamos experimentado o poder explosivo do Espírito Santo, que é o dunamis de Deus. Presta atenção, há uma construção aqui. Jesus está nos ensinando que precisamos viver a partir de um lugar mais frutífero dessa terra, que é a partir da voz do Pai. Logos e rema, palavra escrita e palavra falada. Ele é o próprio caminho. Mas nesse momento, quando Jesus sai, o texto de Lucas, que é mais específico, ele está dizendo que Jesus entra cheio do Espírito e sai no poder do Espírito. O dunamis de Deus quer dizer que Jesus, ele vence tentações, e para aqueles que estão vencendo e caminhando e trilhando essa jornada, há poder de Deus sendo liberado, para que você possa frutificar muito além daquilo que você pode pensar e imaginar. Quando eu escrevi esse livro que eu mostrei para os irmãos, eu me lembro que eu cresci na igreja desde os 13. Presta atenção nisso. Eu me lembro que eu nunca conseguia me sentir como se eu fosse um filho de Deus. Por mais que meu pai me levou para a igreja, mas havia uma lacuna de orfandade dentro de mim. E há muitos anos atrás, eu comecei a entender isso. E há um ano atrás eu falei, eu preciso proclamar isso, porque o Espírito Santo falou, você precisa falar isso ao mundo. Pessoas precisam ser alcançadas por essa mensagem. Eu me lembro que eu estava correndo, fazendo corrida de rua, e aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim, Sandro, se você vê Deus somente como teu Senhor, você pode passar uma vida inteira sem o cuidado, as bênçãos e o favor de um Pai de amor. O único momento que Jesus chama Deus de Deus é o momento quando ele vai para a cruz. A Bíblia vai dizer que há uma sugestão
do governador dizendo o seguinte: Cristo ou Barrabás, quantos lembram? Barrabás quer dizer filho do homem com F minúsculo. Quando Jesus está na cruz, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento ele estava no lugar da humanidade. Isso quer dizer que enquanto nós estivermos num lugar aonde nós não entendemos a nossa paternidade e identidade, nós enxergamos Deus somente como nosso Senhor e não como um Pai de amor. E em inúmeros momentos da sua vida, você pode estar vivendo momentos aonde você vai errar diante de Deus. Todos nós vamos errar aqui, meus irmãos. E se você só entende Ele como o teu Senhor, nos momentos que você errar, você vai ter vergonha de se apresentar novamente diante dEle, porque você ainda não entendeu que Ele, além de ser o teu Senhor, Ele é o teu Pai de amor. Um pai sempre vai estar esperando o seu filho, porque Jesus conta a parábola do filho pródigo, dizendo o seguinte: o filho, ele lembra da casa do pai e ele retorna para aquele lugar. Um lugar de provisão, de proteção e de destino. Entenda uma coisa, há uma unção e um movimento de Deus vindo sobre nós essa manhã, aonde vai trazer clareza sobre a sua visão de quem Ele é. Talvez você já tenha ouvido muito sobre paternidade e identidade, mas eu sinto no meu espírito que há uma clareza de Deus vindo sobre essa igreja, sobre paternidade, sobre identidade, para que vocês possam frutificar muito além daquilo que vocês estão frutificando. Há um movimento de Deus, de levantar homens e mulheres de Deus, profetas, apóstolos, missionários, eu não sei, eu sei que eu vejo no meu espírito como se houvesse uma nuvem de Deus, e essa nuvem está sendo estremecida. É como se Deus estivesse querendo entrar, mas ainda não pode entrar, mas há uma unção vindo nessa manhã, aonde vai te tocar, para que você não possa mais ser somente cheio, mas ande no poder do Espírito, mas ande no dunamis de Deus. Ele pode fazer, tudo pode mudar nessa manhã, meu irmão. Tudo pode mudar. Sabe por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. Eu quero chamar o louvor aqui, porque eu sinto que nós precisamos orar sobre essa unção de Deus que está sendo instalada nesse lugar. Há um movimento de Deus vindo sobre esse lugar, meus irmãos. Eu sinto que assim como Jesus diz, vá para Jerusalém, e nesse lugar vai haver uma manifestação do poder, o Espírito descerá sobre vocês. Jesus falou sobre uma localização. Eu vejo como se Deus me dá uma visão, como se Ele estivesse vendo essa igreja nesse lugar. Vai haver uma frutificação tão grande de expansão nesse lugar. O Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo. Chorerere candoro chorerere maharabarabashori. Orandoro chorendere condoro chorerere candarabababababasho. Pastor Renan, eu vejo você como se Deus estivesse colocando óculos sobre você. O Senhor tem um propósito sobre você nessa casa de expansão e crescimento desse ministério sobre a vida, sobre a área financeira. Eu vejo você recebendo estratégias, visão e colaborando nesse corpo. Esse corpo é um corpo de expansão. Há um movimento de Deus expansivo muito forte. Eu vejo isso no meu espírito, e você foi trazido para esse lugar para poder dar passos de fé, para poder direcionar e colaborar. Eu vejo você colaborando. É como se o Senhor estivesse colocando óculos sobre você, e você vai começar a enxergar você vai começar a enxergar finanças do reino de uma forma sobrenatural nesse lugar, para expansão e crescimento nesse lugar. Há uma expansão de Deus vindo nesse lugar, e eu sinto no meu espírito que nós precisamos nos preparar. Essa é uma manhã que o Senhor nos trouxe aqui, porque é uma liberação do dunamis de Deus vindo nesse lugar. Eu quero te pedir, igreja, se coloque de pé. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Nós vamos fazer uma ministração de unção aqui, vamos fazer um corretor
corredor de fogo aqui, um fire tunnel, e eu quero pedir que toda a igreja passe por isso. Você vai vir por um lado aqui e vai passar aqui, vai receber o toque do Senhor. O Senhor está fundamentando os princípios e valores do reino sobre essa igreja para expansão e crescimento. Eu vejo isso muito forte. Você precisa receber isso no teu espírito. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos organizar isso. Você vai receber o toque da unção, assim como Jesus sai do deserto, não somente cheio, mas agora no poder. Eu sinto o Senhor empoderando você, igreja, empoderando você. Você está sendo enviado novamente lá para sua casa como um apóstolo, como um profeta, como um missionário. Você está sendo enviado nessa manhã para o seu trabalho. Você está sendo enviado para essa nação. Eu sinto que tem muita gente nessa nação que o Senhor está dizendo: você não veio aqui para poder desfrutar da nação. Você veio aqui porque é um prazer de Deus sobre a sua vida. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe para transformar essa nação. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Eu vou pedir que o time de liderança aqui também ajude para a gente poder fazer esse fire tunnel aqui. Nós vamos organizar. Você precisa receber isso no teu espírito. A Bíblia diz que em Atos 2, enquanto nós estamos organizando aqui, Pedro nega Jesus. Presta atenção nisso. Em todo o contexto ali, quando ele está andando com Jesus, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus. Só que a Bíblia diz que esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, presta atenção, meus irmãos, esse homem falho, isso que negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Cristo faz uma declaração: você teve a revelação, e tu és Pedro, e sobre a revelação de Cristo eu estabelecerei a minha eclesia. A Bíblia diz que esse mesmo homem falho, esse mesmo homem que negou o Cristo, ele recebe o poder do Espírito Santo em Atos 2. E a primeira pregação, 3.000 pessoas são transformadas pelo dunamis de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que poder do Espírito é para nos levar por uma expansão maior de reino de Deus. Eu quero orar por todos vocês. Nós vamos orar aqui. Faça uma fila, a igreja inteira, e nós vamos passar por aqui. Você que ora em línguas, comece a aquecer o teu espírito. Há um movimento de Deus vindo nesse lugar. Há uma unção de Deus vindo nesse lugar. Caia Espírito sobre nós. Nós clamamos por fogo, Senhor. Nós clamamos por fogo, Senhor. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Aqueça o teu espírito. Nós estamos no QG de Deus. Nós estamos dentro da nuvem de Deus. Eu vejo curas acontecendo nessa manhã, nesse lugar. Chorandarabababa, chorerere, candarabababa, cho, orierere, candoriorere, babababa, che. Deixa o Espírito Santo te envolver, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te envolver. Chocandarabababa, cho, orierere, candarabababa, chorerere.
que Deus está tocando em saúde de pessoas aqui. Muitas crises de ansiedades estão indo embora em nome de Jesus. Eu vejo curas físicas acontecendo enquanto você está sendo tocado nesse lugar. Você que está no seu lugar, continue orando, continue queimando por Jesus. Há um movimento de Deus completo aqui. Salvação é sozo. Tem pessoas sendo tocadas na sua vida financeira, vida emocional, vida espiritual. O dunamis de Deus, Ele vai tirar de você tudo aquilo que você não consegue fazer a partir de você mesmo. E o próprio Espírito fará aquilo que você pensa que é impossível. O Senhor está fazendo nessa manhã. Aumente as suas expectativas no seu coração, porque o Senhor está fazendo. Línguas estranhas, dons do Espírito sendo liberados nessa manhã. Você precisa receber tudo.
Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce, para, vem come e enche-me de novo. Na, na, na. Eu vejo há um movimento de Deus aqui nesse lugar, nessa manhã, meus irmãos. Quantos de vocês foram tocados em alguma área física que estava com alguma dor e você já não sente mais dor? Glória a Deus, uma pessoa, duas, três. Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus. Quantos aqui você estava se sentindo ansioso ou com muita ansiedade, você sente paz no teu coração? Pode fazer um sinal com a mão. Eu vejo o Senhor tocando em ansiedades aqui, glória a Deus. Duas, três pessoas, glória a Deus. O Senhor é bom. 3, 4 pessoas, glória a Deus, o Senhor é bom. Glória a Jesus, dê mais uma salva de palmas, porque Jesus é bom. Agora eu quero falar com você, enquanto a unção de Deus está sendo derramada aqui, você que está aqui pela primeira vez, ou você que está procurando um significado para a sua vida e você não encontra, tudo começa em Jesus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Talvez você já foi em muitas outras religiões, procurando Jesus e não encontrou, procurando propósito para a tua vida. O Senhor está te chamando nessa manhã. Você que deseja orar conosco, entendendo e confessando Jesus como seu Senhor, para que Ele possa entrar na tua vida e você possa viver para aquilo que você foi criado ou criada para viver. Eu quero pedir que você venha aqui na frente. Temos alguém assim aqui? Faz um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você desejar isso, vem aqui na frente. Os pastores estão aqui, nós queremos orar por você. O Senhor está fazendo e você veio até esse lugar, porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E o Senhor quer entrar no seu coração para que Ele possa esclarecer quem você é, quem Deus é verdadeiramente. Isso só pode ser esclarecido pelo Espírito Santo. Então você que deseja isso, vem aqui depois, nós vamos orar por você. E glória a Deus. Vamos continuar em adoração. Eu quero chamar o pastor Renan. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Espírito Santo de Deus. De fé, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto.
mais alto, que ele possa entender que os sonhos mais longínquos já é a tua realidade. A minha canção, estou firmado na rocha, estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Estou Firmado na rocha, Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma unção, há um poder, há uma autoridade, há um mover do Espírito no nosso meio na manhã desse dia. Você não veio aqui por acaso. Não há acaso na agenda de Deus. Há um propósito, um encontro marcado com a sua vida. Eu quero estender o convite por mais 2 minutos. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, ou se por um motivo você se afastou dos caminhos e quer novamente ser reintegrado à família de Deus, eu quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar sobre você, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos abraçar você. Jesus está de braços abertos. Você que nunca se entregou a Jesus, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo você saiu da igreja, por algum motivo, eu quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu vou te dar mais 1 minuto, eu não posso me estender mais, mas o convite está aberto, o altar está aberto. Saia do seu lugar e venha receber Jesus, Jesus, Jesus. Venha receber Jesus na sua vida agora. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vem receber a Cristo, vem receber a Cristo. Onde está a primeira vida? A primeira vida, a primeira vida que quer se encontrar com Jesus hoje, que quer se entregar para Jesus hoje. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Glória a Deus, todos salvos, remidos, todos com a paternidade ativa, todos firmes na rocha. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso meio? Feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor liberou, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas.
Obrigado, Senhor Jesus, pela capacitação que o Senhor tem ministrado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos surpreendido uma vez mais. Obrigado, Jesus, por restabelecer a nossa filiação a Ti. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que pertencemos a um reino sobrenatural e o Teu agir vai muito além das nossas expectativas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor realizou, porque o Senhor liberou cura, libertação, porque o Senhor nos levou para um novo nível em Ti. Muito obrigado. Eu despeço a sua casa, a sua noiva, Senhor Jesus, essa igreja maravilhosa, na paz do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos voltar para os nossos lares, desfrutar de um almoço maravilhoso ainda na Tua presença. Pai, esse ambiente é santo e o Senhor continua com liberdade para atuar em nosso meio, em o nome de Jesus. Eu quero te convidar, enquanto nós nos despedimos, enquanto nós vamos nos despedindo, indo até o almoço, para você abrir a sua boca e continuar louvando ao Senhor e glorificando, porque Ele ainda está agindo em nosso meio. Que a paz de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações, a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam glória a Deus. Abra sua boca, louve ao Senhor.